Oi, gente! Bem, deixa eu me apresentar primeiramente. Meu nome é Laís. O professor Júnior pediu que eu ajudasse um pouco vocês no setor de redação, tanto criando temas quanto corrigindo as propostas que vocês fazem e agora dando algumas aulas. Desculpa se às vezes eu pareço um pouco rigorosa, mas é porque eu sei que o vestibular vai ser assim com vocês e eu juro que é pro bem. Então vamos lá, vamos começar. Eu queria começar com uma introdução sobre a importância da redação nos vestibulares. Eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu sempre tive facilidade em redação, só que eu achei que isso não ia me ajudar tanto num vestibular de medicina. Só que um dia eu resolvi calcular quanto que vale redação nos vestibulares que eu vou prestar. E eu me deparei com números muito bons, né, pra mim, né. Por exemplo, a FUVEST, que é um dos vestibulares mais importantes do Brasil. Todos os cursos com 3 matérias na segunda fase, como por exemplo, medicina, economia, direito, todas as engenharias. A redação vale 12,5% da nota final. Só para vocês terem uma base de comparação, matemática vale 7% da nota final na FUVEST. Ou seja, é praticamente metade da nota que vale redação. Da porcentagem, né, que vale redação. No Enem, que é outro vestibular super importante, eu peguei um exemplo específico que foi o curso de medicina na UFRJ, que foi o mais concorrido de 2013. E olhem só, a redação valia 33% da nota final. Novamente, para comparar, eu fiz as contas e biologia, que é uma matéria que muita gente, né, dedica um tempão estudando, assim como matemática, valia só 6% da nota. Compara 6% com 33%, é muita diferença. Então eu lancei esses números aqui para vocês verem que redação é também uma matéria, e tão importante quanto as outras, se não mais. Então exige treino, exige foco, exige estudo. Bem, depois de todos esses números, né, vamos começar a aula. Qual seria o primeiro passo para se escrever uma boa redação de vestibular? Bem, o primeiro passo é acertar a estrutura básica de um texto dissertativo argumentativo. Olha, excluindo a Unicamp, que é meio diferente, assim, os textos que eles cobram, a FUVEST, Unifesp, Enem, várias particulares, Unesp, eles cobram um texto dissertativo argumentativo. Esse tipo de texto tem um modelo fixo. Ele tem um parágrafo de abertura, ele tem parágrafos de desenvolvimento, ele tem um parágrafo de conclusão, ele tem um número mínimo e um número máximo de linhas. Então é uma estrutura super bem definida. E a boa notícia é, se você seguir uma fórmula, sim, uma fórmula, você consegue tirar uma nota boa. Eu digo isso porque eu criei uma espécie de fórmula para fazer as redações de vestibular. E não só eu treinei, como alguns dos meus alunos também. E eu já vi os resultados e dá certo. Você consegue tirar uma nota boa em redação seguindo essa fórmula que eu vou passar para vocês. Então vamos começar. Parágrafo de abertura. Gente, parágrafo de abertura é aquele que vocês vão perder mais tempo. Vocês vão ler o tema e vão falar assim, nossa, não sei como começar essa redação, não sei o que escrever. E isso é normal, isso é bom. Significa que você vai estar pensando num jeito criativo de abrir. E para mim, o parágrafo de abertura é o maior fator de diferenciação do texto. Para mim é igual a primeira mordida de um bolo. Se você morde o bolo e já não gosta, você não vai querer comer. Redação é a mesma coisa. Se o corretor bate o olho, lê que o primeiro parágrafo já está ruim, ele já vai ler com outros olhos. Agora, se tiver bom, ele vai começar a ler com um interesse que vai gerar uma nota muito maior no fim. Então, vai lá. O que fazer num parágrafo de abertura? Você vai pensar num argumento criativo. O que é um argumento criativo?
Pode ser baseado em dados históricos, em dados estatísticos, pesquisas, IBGE, IPEA, essas coisas. Pode ser um argumento baseado em filmes, em músicas, em literatura, em filosofia, um argumento diferenciado. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Se o tema da redação fosse violência no Brasil, 70% dos candidatos ia começar assim: nos dias de hoje, o Brasil encontra-se em um estado de extrema violência. Ou então, o Brasil é um país muito violento. Dessa forma, a violência torna-se um tema importante para os estudos. Não. Você não vai abrir já falando tema, já falando violência, já falando Brasil. Você vai pensar num jeito diferente de encaixar violência na sua redação. Como assim? Gente, quantas guerras a gente não teve na história? Quantos filmes não abordam temas de violência? Quantas notícias você não vê no jornal que falam sobre violência? Notícias específicas, trotes violentos, manifestações em São Paulo violentas, violência contra gays. Quantos livros não falam sobre violência? Quantos filósofos não falam sobre violência? Olha o tanto de opções que você tem para começar um tema que não seja falando nos dias de hoje a violência no Brasil. Então tenta ser criativo. Olha a diferença que faz você abrir um tema falando sobre as manifestações no Brasil. O corretor vai perceber que você é um cara antenado, que vê jornal, que sabe relacionar o que você vê na TV com o que você escreve numa redação. Então, o primeiro passo do parágrafo de abertura é realmente perder um tempo, perder entre aspas, gastar um tempo pensando numa forma criativa de abordar o tema. Qual é a segunda parte do parágrafo? Você tem que encaixar o tema mesmo que está escrito lá na proposta no seu parágrafo de introdução. Então, por exemplo, você começou, falando sobre a Segunda Guerra Mundial, que foi um exemplo de uma coisa muito violenta que aconteceu no mundo. Mas você tem que contextualizar isso para o tema proposto, que é violência no Brasil. Então você vai dar um jeito de encaixar a Segunda Guerra Mundial com violência no Brasil. A terceira parte, a menor parte do seu primeiro parágrafo, vai ser uma frase. Eu quero uma frase que você já encaixa a sua opinião. Como assim opinião? Você acha que o Brasil é um país muito violento? Ou você acha que tem países mais violentos que o Brasil? Você acha que as medidas tomadas pelo governo em relação à violência são efetivas ou podia ser melhor? Se imponha, coloque a sua opinião, insira a sua tese. Isso vai ser até uma ponte para o parágrafo de desenvolvimento. Eu posso resumir tudo isso no que eu chamo abertura em funil. O que é abertura em funil? Em vermelho, você vai perceber que tem esse retângulo maior, que deve tomar a maior parte do seu primeiro parágrafo, que é aquele argumento criativo que eu falei. História, literatura, notícias, filmes, filosofia, músicas. É o seu ponto de diferenciação nesse parágrafo. A parte verde, o retângulo verde, ele é um pouco menor. Ele é a inserção do tema, é a contextualização para o tema que foi proposto. No caso, lá no meu exemplo, violência no Brasil. O retângulo azul é o menor retângulo do texto, é a menor parte desse parágrafo, que vai ser aquela última frase que você vai expor a sua opinião. Para vocês entenderem melhor tudo isso, eu coloquei um exemplo de um texto de um aluno meu, que eu dava aula no passado, só para fazer uma propaganda. Ele passou em medicina na USP, está muito feliz lá fazendo medicina, e ele escrevia muito bem, então vou usar o texto dele como exemplo. O tema do texto era a situação atual dos médicos no Brasil. Lembrando que vermelho é argumento criativo, verde é inserção do tema, azul é inserção da tese ou opinião. Apesar de contar com um retrospecto positivo no que tange à área médica, como a política de sanitarização e vacinação obrigatórias proposta por Oswaldo Cruz e as consagradas pesquisas de Carlos Chagas, o Brasil vem tomando escolhas prejudiciais à saúde da medicina. Em uma dessas decisões precipitadas e inconsequentes,
o governo brasileiro optou pela importação de médicos e pela aprovação inescrupulosa de novos cursos de medicina, deixando de lado o tratamento de um mal já diagnosticado no país, a ínfima qualidade dos serviços de saúde. Perceba que ele abriu o texto na parte em vermelho, citando história, citou Oswaldo Cruz, citou Carlos Chagas. Na parte verde, ele contextualizou isso para o tema da situação atual dos médicos do Brasil. Falou da importação de médicos pelo governo, da aprovação de novos cursos de medicina. E na última frase, escrita em azul, ele já deixou clara a opinião dele, de que os serviços de saúde no Brasil são de ínfima qualidade. Esse é um primeiro parágrafo perfeito. Agora vamos para o parágrafo de desenvolvimento. Na fórmula que eu criei, na minha cabeça, o ideal são 2 parágrafos de desenvolvimento. 3 eu acho que é um pouco, pode até dar certo, mas eu acho que é um pouco demais. O ideal mesmo, vamos tentar fazer 2 parágrafos de desenvolvimento. No primeiro deles, o que você vai fazer? Você tem que definir a sua tese, defender mesmo a sua opinião que você já mostrou lá no finalzinho do primeiro parágrafo. Como que você vai defender essa sua opinião? De 2 formas. Primeira forma, você vai encaixar aquela coletânea de textos. Sabe aquele monte de textos que vem junto com a proposta, tudo? Leiam, de verdade, leiam esses textos. Em muitos vestibulares é obrigatório você encaixar algum desses textos na sua própria redação. Então você vai ler esses textos, aí você vai achar um texto lá que o autor disse tudo o que você queria dizer. Você vai pensar, nossa, olha, ele escreveu exatamente o que eu estava pensando. Você vai pegar esse texto e você vai encaixar no seu texto. Obviamente, mudando as palavras. Ninguém quer plagiar o texto da coletânea. Mas você vai utilizar aquele argumento que você gostou do texto do autor X e vai importar isso para o seu texto, reescrevendo com as suas palavras. Essa é a primeira coisa que você vai fazer no primeiro parágrafo de desenvolvimento. A segunda coisa que você vai fazer é escrever um argumento forte. O que é um argumento forte? Novamente, uso de dados estatísticos, história, filosofia, literatura, filmes, músicas. Ou seja, você vai usar informações que não estavam na coletânea, que não estavam disponibilizadas para todos os candidatos. São informações que você vai trazer consigo de bagagem, que você já vai ter na sua cabeça. Então, isso é um argumento fortíssimo, porque poucas pessoas vão pensar na mesma coisa que você, de preferência, né? Eu coloquei aqui ponto-chave do parágrafo igual argumento forte, porque o que é ponto-chave? Gente, eu já disse, o corretor vai ter lido milhares de textos. O seu tem que chamar a atenção. Para manter o corretor acordado, porque ele vai estar super cansado, o que você tem que ter? Você tem que ter um ponto-chave por parágrafo. Cada parágrafo tem que ter um trecho que faça o corretor acordar, que faça ele falar, nossa, como esse texto está bom, como essa pessoa escreve bem. No primeiro parágrafo, o ponto-chave é aquele seu argumento criativo. Você abriu o texto falando de alguma guerra, nossa, que legal, encaixou violência com guerra, ficou muito legal. No segundo parágrafo, né, o primeiro parágrafo de desenvolvimento, o seu ponto-chave vai ser exatamente esse argumento forte, esse dado que você trouxe consigo na sua cabeça, sem estar lá na coletânea. Vamos lá a um exemplo de um primeiro parágrafo de desenvolvimento. Aquele mesmo tema, a situação atual dos médicos no Brasil. Devido à multiplicação exponencial das queixas referentes à atuação médica no Brasil, o governo acatou a proposta por mudanças a curto prazo, abrindo caminho para profissionais estrangeiros, flexibilizando, inclusive, seu ingresso no país. O erro do Estado está na abnegação da melhoria nas condições estruturais de inúmeras regiões carentes, como o sertão nordestino e a bacia do Amazonas, onde o prognóstico mais adequado à causa é fornecer os requisitos para o atendimento da população necessitada. Dá para ver claramente a divisão desse parágrafo em 2 trechos. O primeiro trecho, devido à multiplicação,
até seu ingresso no país, eu vou afirmar para vocês que isso estava na coletânea. Ou seja, o candidato adaptou um texto que ele gostou da coletânea e encaixou na redação dele, usando uma linguagem bonita. A segunda parte, a partir de o erro do Estado, é uma informação que ele trouxe. Então, ele resolveu encaixar o sertão nordestino e a bacia do Amazonas como fontes de populações necessitadas. Não é todo candidato que vai usar a bacia do Amazonas em um texto sobre a situação dos médicos. Entendeu? Isso é uma coisa diferenciada que vai chamar a atenção. Passando o primeiro parágrafo de desenvolvimento, vamos para o segundo parágrafo de desenvolvimento. Qual é a fórmula para esse parágrafo? Duas coisas. No caso, dois argumentos. Um argumento simples e outro forte. O que vocês vão fazer no argumento simples? Vocês não vão pensar em história, não vão pensar em filosofia, não vão usar a coletânea, até porque vocês já usaram. Vocês vão reescrever aquilo que vocês já falaram naquele primeiro parágrafo de desenvolvimento. Vocês vão sintetizar com uma linguagem bonita. É a hora de focar na linguagem. Uma boa redação tem uma estrutura correta, gramática correta, argumentos fortes e uma linguagem bonita. Todo mundo sabe que palavra bonita fica bom em redação. É nessa hora que você vai abusar das palavras bonitas. Eu quero que você reescreva as suas opiniões até o momento de forma bonita. Não precisa adicionar informação nova, só dá uma breve sintetizada. Essa é a parte do argumento simples. A parte do argumento forte, novamente, pensar em outro argumento forte, daqueles dados estatísticos, históricos, filosofia. Vestibular ama filosofia, viu, gente? Tenta dar uma estudada. Literatura, filmes. E, novamente, o ponto-chave desse parágrafo vai ser, obviamente, esse seu argumento forte. Vamos para um exemplo. Aquele tema da situação dos médicos. O grande desagrado trazido pela opção do governo é resultante da resignação completa da adoção de medidas reformativas a longo prazo. Preconiza-se uma solução rápida, porém falsa. Uma ótima diretriz e inspiração para reformar a área de saúde brasileira é o britânico National Health Service, NHS. Enquanto o Sistema Único de Saúde, SUS, apresenta baixos salários, péssima infraestrutura e longas filas de espera, o NHS paga até R$40 mil mensais aos médicos e possui centros de excelência e ótima eficiência de atendimento. Claramente nesse parágrafo, dois trechos. Primeiro trecho, do grande desagrado até falsa. Retomada de informações com uma linguagem bonita. É um trecho bem escrito, que não apresenta informações novas, ele está só com uma linguagem bonita. Segundo trecho, que é o ponto-chave desse parágrafo, a partir de uma ótima diretriz. Ele trouxe uma informação muito pertinente. Ele comparou o SUS com o sistema de saúde do Reino Unido, que é num nível totalmente diferente de atendimento. Isso é uma informação extremamente relevante que nem todos os candidatos teriam. Então, é um ponto-chave desse parágrafo. Passando os parágrafos de desenvolvimento, vamos para o parágrafo de conclusão. Outro parágrafo importantíssimo. Nesse sim, agora você vai entrelaçar todas as suas ideias dos 3 parágrafos anteriores, fazer uma síntese. Dando foco novamente na linguagem. É a hora de abusar de uma linguagem bonita e bem escrita. Então, entrelaçar as ideias dos parágrafos anteriores. Gente, não adicione informação nova. Parágrafo de conclusão, realmente tenta resumir, tenta usar a palavra bonita. E qual vai ser o ponto-chave do parágrafo? A chamada chave de ouro, ou então uma frase final de impacto. É para o corretor, pensa que ele vai ter começado a ler a sua redação feliz, com aquele argumento super criativo, e vai terminar de ler a sua redação feliz com aquela frase de impacto, assim, marcante. Para as redações do Enem, não se esqueçam, por favor, que tem que ter proposta de intervenção.
E coloquem essa proposta de intervenção no último parágrafo. Tem que ser uma coisa criativa, gente. Então, por exemplo, o tema lá, violência no Brasil. Qual seria uma proposta de intervenção para esse problema? Eu não quero que vocês escrevam chavões. Então, por exemplo, eu acho que tem que aumentar o número de policiais na rua. Ou então, acho que deveria aumentar o número de cadeias e que a justiça fosse mais eficiente. Não, isso é chavão. Todo mundo sabe, todo mundo fala. Pensa numa coisa criativa. Sabe por quê? A proposta de intervenção vale 20% da nota final da redação do Enem. Então, tenta ser criativo. O que seria um exemplo criativo? Falar que as prisões, por exemplo, deveriam ter programas de educação para que os prisioneiros, quando fossem libertados, não voltassem para o mundo do crime e sim pudessem ser inseridos no mercado de trabalho. É uma coisa nada absurda, mas é criativa, é muito mais criativa do que falar que precisa de mais policial na rua. Então, tentem fazer uma proposta de intervenção bem feitinha. Isso, gente, no Enem, como eu já disse, em outros vestibulares, não precisa solucionar o problema. É só entrelaçar as ideias e fazer uma frase final de impacto no parágrafo de conclusão. Vamos dar um exemplo daquele tema dos médicos. A despeito de possuir condições para implementar medidas capazes de inverter os paradigmas do atual panorama da saúde no Brasil, a medicina brasileira está em estado grave. Por estar nas mãos de um governo desregrado e falho, ela encontra-se em uma espécie de coma induzido, passiva às mudanças sem efeito. Aceitar a importação dos médicos estrangeiros é basicamente colocá-la em estado vegetativo, e logo em seguida, praticar a eutanásia. Uma frase final muito marcante, de muito impacto. Foi muito legal também a linguagem que ele usou nesse parágrafo. Lembrando que o tema tinha a ver com medicina, ele usou palavras como estado grave, coma induzido, estado vegetativo, eutanásia, que são todos termos médicos. Então fica muito legal esse jogo de palavras. Perceba que não tem informações novas, ele só fez uma retomada de tudo que ele tinha escrito, dando foco para uma linguagem bonita e terminando com essa chave de ouro. Bem, eu espero que tenha dado para mostrar para vocês que seguindo essa fórmula, seguindo esses tópicos que eu coloquei, esse guia de uma redação, vocês vão conseguir fazer uma redação bem feita, mas tem que treinar. Como observações finais, falar um pouquinho do título. O título, gente, tem que ser uma coisa criativa. Se for para escrever a violência no Brasil, ou então a saúde no Brasil, é melhor nem escrever título. Porque não tem, a menos que esteja escrito na proposta, o título é obrigatório. Mas geralmente não tá. Então, se você não tiver criatividade, é melhor deixar sem. Agora, eu recomendo que sempre faça, porque um título criativo é muito legal. Por exemplo, para esse texto que eu li para vocês sobre a saúde, o título dele foi O Coma Induzido da Medicina Brasileira. Extremamente diferenciado. E perceba que o título tem que ser a última coisa que você faz. Por exemplo, aqui, o coma induzido. Essa expressão ele usou lá no último parágrafo dele. Quando ele releu o texto depois de escrever, que vocês sempre devem reler pelo menos uma vez o texto, ele viu lá, nossa, que expressão legal, coma induzido. Vou adaptar e colocar no título. Então essa é uma dica muito legal. Termina de fazer a redação, releia, acha um trecho que você gostou, uma palavra que você gostou, uma expressão, e adapta isso no título. Vai ficar muito legal. Outra coisa, um bom texto tem que conter, no mínimo, gente, 21 linhas, contando com o título. Então, assim, o Enem fala que o mínimo são 7 linhas, mas me desculpa, eu nunca vou ver uma redação com nota 1000 no Enem ter 7 linhas. Então, uma redação decente, uma redação boa, que está lá para competir mesmo, para tirar os outros candidatos, tem que ter no mínimo 20 linhas. Então, vamos se esforçar para fazer esse número de linhas aí. Terceiro ponto, vocês podem achar que é um pouco supérfluo, que é besteira, mas um professor meu no cursinho contou
que uma vez algumas professoras fizeram a prova do Enem para testar a prova. E assim, na redação, as duas escreveram uma redação bem básica, nada demais. Só que uma professora escreveu com letra bonita e a outra professora, né, outro grupo de professores escreveu com letra feia. Adivinha? As que escreveram com letra bonita tiraram nota maior do que as que escreveram com a letra feia. Foi só por causa da letra? Não sei. Mas assim, não arrisquem. Façam uma letra legível, uma letra bonita. Porque, como eu já disse, o corretor vai ter lido milhares de textos. Se ele não entender a sua letra, ele vai simplesmente pular. Ele não vai ficar quebrando a cabeça para entender aquela palavra que você escreveu. Então, façam uma letra legível. Bem, desculpa pela descarga de informações. Espero que tenha ajudado. Tentem dar uma olhada com calma nessa estrutura que eu criei. Tenta fazer uma redação seguindo essa fórmula. Vocês vão ver que vai dar certo, que vai ser até fácil depois de um tempo. Espero que as dicas tenham ajudado. Muito obrigada ao professor Júnior pela oportunidade e muito obrigada a todos vocês pela atenção.